Bom dia a todos. É uma alegria muito grande, né? A gente poder prestar culto a Deus, adoração, que Deus possa se agradar, né? Do nosso culto, né? E vamos preparar os nossos corações, né? Com um coração silenciosa, vamos estar orando para que Deus possa realmente estar falando aos nossos corações, né? Vamos adorar a Deus com essa música grande, é o Senhor muito digno de louvor. Vamos da presença de Deus em nossa vida, para termos uma vitória completa e eterna, né? E estamos começando a Semana Santa, né? Semana que vem já é Páscoa, né? Então passou tão rápido, eu levei um susto, né? Nossa, já, né? Comemoramos o Natal há pouco tempo, já é Páscoa, mas vamos estar refletindo a obra que Ele fez, maravilhosa, perfeita, né? Um Cordeiro Santo de Deus. Esse é o verdadeiro Cordeiro que veio para purificar todos os nossos pecados, né? E o amor dele, o amor de Deus fez com que Jesus viesse para fazer uma obra completa. Quando ele falou, tudo está consumado, né? Ele veio completar toda a obra de salvação, né? Vamos cantar essa música, Poder do Teu Amor. Say
sonharam voando? Já, né? Eu já sonhei voando. Né? E aqui fala de voar no poder do teu. Como é bom, né? A gente estar assim, andar no Espírito, né? Poder voar. Mas realmente eu queria voar mesmo, né? Um sonho mesmo, né? De estar voando lá no céu, para lá e para cá. Andresa, eu também estava falando uma coisa assim também, né? Como é gostoso, né? Isso, né? Se a gente vai ser como anjo, vai ter asas de poder voar. Queria que a Selma fizesse a oração. Tem microfone lá? Só ligar que tá, por favor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, ó Pai, por mais um dia de vida. Nós te agradecemos, ó Deus, pela saúde e nós te agradecemos, ó Deus, por nossa família. Te agradecemos, ó Pai, por esta igreja. Muito obrigado a Deus pela vida do pastor, da sua esposa e dos seus filhos. Que o Senhor continue derramando bênçãos sem medida sobre a vida deles. Agradecemos por esse local, onde podemos nos reunir para honrar e glorificar o teu santo e bendito nome. Te agradecemos também, Senhor, porque o Senhor moveu o nosso coração para estarmos aqui nesta manhã. E por isso, ó Deus, nós queremos te agradecer e pedir, ó Pai, neste momento, que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor fale com cada um de nós, que nós possamos sair daqui cheios do teu Santo Espírito e alimentadas, ó Deus, através da tua palavra. Que o Senhor conduza a nossa vida, os nossos passos a cada dia, em todos os momentos. Te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sei que a mensagem vai ser
Salmo 84, né? Mas eu gostaria de ler uma passagem aqui, Salmo 34, né? Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamam a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou e o Senhor ouviu e libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os meus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste do mal e faça o bem. Busque a paz e com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos. Os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve, os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Desgraça matará os ímpios, os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Olha, uma coisa que eu queria agradecer, né, um testemunho, né, pelas orações, né, dos irmãos, né, a meu favor. Eu tive problema, né, de próstata, né, fiz uma raspagem, cirurgia no dia 10 de fevereiro. Aí hoje saiu o resultado da urocultura lá, né? Hoje de manhã saiu o resultado e a Lucy viu, o médico também viu, né? Mandou no WhatsApp dizendo que tá tudo bem, tá normal, só tomar mais água, né? Então foi um livramento, eu fiquei muito feliz hoje de manhã já, né? Com isso, né? E assim, eu vi a mão de Deus, né? Oração dos irmãos, né? Da família, carinho das pessoas, né? Realmente sofreram junto comigo, né? E se alegraram junto comigo. Isso é família de Deus, é muito gostoso isso, né? Então, como diz a sua palavra, né? Que diz que os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações, né? Hoje, vamos ler mais um salmo, que são 84, né? E todos juntos vamos ler esse salmo, que é texto da mensagem de hoje. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam na tua casa, louva-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do seu ungido. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem se nega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Pode sentar. É uma alegria muito grande, né? A gente poder receber o pastor Léo, a Selma, né?
veio lá de São José, aqui para nos apoiar no trabalho e caminhar junto. Como é gostoso, né? Ter esse momento de refrigério, de ouvir a Sua palavra, né? Que nós possamos realmente buscar esse Deus maravilhoso que tem sido sustentável, tanto para a pastor Glécio, né? Para a família, né? E para cada um de nós que queremos, confiamos nele, né? Aqui não vai passar o bastão, passa o microfone. Que Deus seja gracioso para conosco nesta manhã, ao meu coração, ao teu coração, e resplandeça a sua face, e que o Espírito Santo ilumine a nossa alma, a nossa vida, a parte espiritual, para que a gente possa entender e esta mensagem do Senhor para o nosso coração nesta manhã. É um salmo lindo, é um salmo maravilhoso. Lendo, dá vontade de a gente escorrer versículo por versículo. Tem riqueza extraordinária nesse salmo, né? E esse salmo 84 é um salmo de peregrinação. O pessoal ia até Jerusalém. E esse salmo também é atribuído aos filhos de Coré, que eles prestavam serviço no templo, eles cantando louvores ao Senhor. Eles amavam o tabernáculo de Deus, eles suspiravam pelos atos do Senhor e eles exultavam o Deus vivo. E no versículo 4, como nós lemos, apresenta-nos que a devoção gera a bem-aventurança, né? Feliz, bem-aventurado é feliz, é uma felicidade originada em Deus, a fonte é Deus, e aí nós somos ricamente abençoados. Ser abençoado, ser edificado, ser consolado e ter aquela satisfação genuína é resultado de uma motivação e de uma teologia bíblica. Então, vamos trabalhar essa questão de motivação e de uma teologia bíblica. E mesmo eu tendo essa satisfação genuína e é resultante dessas minhas motivações e de ter uma teologia bíblica, isso não isenta-nos dos problemas, das dificuldades, das tribulações, né, das aflições e de tentações. A Bíblia diz que nós somos tentados, né? Mas o salmista aqui, a gente vai ver que ele tinha motivações certa, bíblica. Então, por quê? O salmista, ele deseja estar mais perto de Deus, em comunhão com Deus. E isso nós vamos ver através da figura do templo, né? Ele diz lá no versículo 1, anela pelos seus tabernáculos. No versículo 2, ele anela pelos atos do Senhor, ele anela pelos seus altares, né? E no versículo 3 fala da casa de Deus como um lar, é ninho. Eu encontrei os teus altares, Senhor Deus, Rei meu. Que maravilha quando a gente encontra, quando a gente volta para esse nosso ambiente, para o nosso lar, porque tem muita gente fora, né? E ele fala assim, olha, eu encontrei os teus altares. E é duro quando alguém não encontra. E é maravilhoso porque Deus nos chama, né? Deus tem um propósito. E quando Deus fala, ou ele fala assim, hoje é o dia da salvação, não deixe para amanhã, é agora, aproveita essa oportunidade. Aí que fala da casa de Deus como um lar. E aqui nós vemos alguém que tem um apetite de culto, de adoração, estar na casa de Deus adorando com o povo de Deus. Como é gostoso estar aqui adorando e aprendendo, nós que somos um povo comprado pelo precioso sangue do Cordeiro. E aqui onde nós, Deus é engrandecido, é exaltado, é honrado, é cultuado. Nós cultuamos, né? A oração da Selma fala isso, Senhor, receba a nossa adoração, né? E o Espírito Santo nos ajuda nessa adoração também. Amados, eu quero afirmar que eu e você, juntos, em comunhão,
o quanto desejamos estar na casa de Deus. Então isso aí está afirmando como gostaria de estar na casa do Senhor, nos teus altares. Mas nós devemos ser honestos conosco mesmo, que nem sempre as motivações que nos levam ao encontros com o povo de Deus são as melhores. E aí nós devemos questionar. Nem sempre estamos na casa de Deus por causa do apetite por Deus. Eu vou lá por causa de Deus. Eu quero estar em comunhão com Ele, né? Quase nunca nós nos damos conta de que podemos tirar o maior proveito, o maior benefício possível da presença de Deus nesse lugar. Senhor, impacta a minha vida. Mostra, Senhor, né? E eu lembro aqui de um texto lá de Jacó que fala: o Senhor estava nesse lugar e eu não me dei conta disso. Então a gente vem muitas vezes na casa do Senhor e muitas vezes nós não damos conta de quantos benefícios, de quantas coisas nós podemos usufruir. Nós ficamos muito distraídos com muitas coisas, né? Agora, a gente precisa questionar, diante desse texto, o que te motiva, o que te impulsiona, o que te leva aos encontros divinos com o povo de Deus. O que me leva a eu estar aqui hoje? Nós devemos ter muito cuidado. Se as suas motivações não forem bíblicas, se você não estiver indo esses encontros divinos com fome, com sede, com apetite por Deus, mas pelo lugar, lá é bom, pelo clima, né? Lá é gostoso, pelas pessoas, né? Muitas vezes vai pelas pessoas. Eu vou lá porque lá tem alguém que é ungido, o pastor lá vai lá, então eu vou lá por causa do pastor. Você tem que ir por causa de Deus. Ele é um instrumento, ele tem que ser um servo de Deus, que ministra, que foi chamado para ministrar a sua palavra. E muitas vezes eu vou naquela igreja por causa do louvor ser contagiante. Então o pessoal usa algumas coisas e a gente vai perdendo o que de fato é essencial, o que de fato é importante, o que me leva a esses encontros. E a gente facilmente desfoca isso, né? Lá vai estar isso. Não que isso não seja importante. Não que isso não seja importante. Não que isso não tenha valor, o louvor, não tem seu valor, mas eu quero afirmar que são completamente secundários, né? O que deve mexer com a nossa alma, o que deve compungir o nosso coração, o que tem que nos levar ao culto é o desejo, a motivação da presença do Senhor no ajuntamento do seu povo. É a presença que faz diferença. É como disse Moisés: olha, se o Senhor não for comigo, não me deixa dar um passo sequer. É Deus na frente. Sabe por que é Deus na frente, irmãos? Porque Deus, Ele cuida daqueles que são preciosos para Ele. Eu falo assim que nós somos uma arte de Deus. Deus está quebrando, mas o oleiro está fazendo um novo vaso, né? Ele está nos quebrando, fazendo novo. Então, o que leva nesse ajuntamento: Senhor, me faça melhor. Tira aquilo que atrapalha, né? Tira aquilo que atrapalha. Então, isso que tem que me levar a estar na presença do Senhor com o seu povo. Há um cântico que nós cantamos: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Tá bom. Tão certo mais o quê? Que o amanhã, né? Mas qual ar que eu respiro? Eu vou pensar, vamos ver se vai dar certo. Vamos ficar aí 5 minutos sem respirar. Consegue? Falta ar, a gente socorro, Deus, né? Então é tão normal, tão natural, que a gente não percebe a importância, né, do fôlego, da vida. E muitas vezes acontece que nós acostumamos com o divino. E eu peço: Senhor, não deixe eu acostumar com isso. Vira mecânico, vira rotineiro, e a gente perde a presença do Senhor. Senhor, é a tua presença que é mais importante na minha vida. E isso tem que motivar a estar com o povo de Deus, cultuando e adorando ao Senhor. Então temos que sempre questionar as nossas motivações. Por quê? Outra coisa que a gente vê nesse salmo é uma teologia bíblica.
uma teologia certa. Mas antes de entrar na teologia, eu vou falar uma experiência que eu tive. Quando era jovem, eu recebi a Cristo como meu Salvador. Apesar de ir na igreja, cantar, ler a Bíblia, e antigamente o pessoal fazia a gente decorar os versículos bíblicos com um varal, né? Colocava, ia tirando as folhas, né? E a gente conseguia decorar, né? Então, mas eu me converti quando eu tinha o quê? Uns 16 anos. Eu falei, eu quero ter Jesus no coração. Eu tenho um vazio inquietante, eu quero. E Deus foi tão bondoso que eu recebi Ele como Salvador. Mas havia um movimento. Sempre tem movimento. Não, agora que você aceitou, agora você tem que buscar poder. Buscar poder. Você tem que buscar poder. Buscar o Espírito Santo, você tem que falar língua, você tem que não sei o quê. E a gente, né, então tinha uma moçada lá, e nós fomos buscar isso. Mas deu uma confusão. Por quê? Porque a teologia era errada. Aquilo que a gente estava fazendo era errado. A motivação era certa. Querer mais a presença de Deus, de estar mais perto de Deus, de santificar a nossa vida. Então, essas reuniões que a gente fazia não trazia ao coração paz. Quando Deus está, tem paz. O Espírito Santo é o árbitro em nosso coração, né? Quando Deus está presente, traz segurança, traz certeza, traz edificação, traz algo maravilhoso. Mas aí a teologia não era bíblica, era humana. E aí trazia muita confusão, trouxe a nossa cabecinha, ficava mil, porque antigamente a gente era mais, buscava sozinho, não tinha alguém que pudesse estar orientando assim, né? Ainda mais jovens, hoje mudou, discipulado, alguém que possa caminhar juntos, né? Creio que quase todos ali tinham motivações certas, mas a teologia era errada, completamente errada, era humana. E essa teologia, quando não é bíblica, a gente vive sem prudência, vive sem o bom senso, sem discernimento, e aí a gente fica pintando um Deus imaginário, irreal e não bíblico. É como diz alguém, muitas vezes com uma boa vontade, Deus está me falando aqui que aqui tem alguém que está com dor de cabeça. Que tem dor de cabeça. Tem pressão alta, colesterol. Vamos levantar porque Deus está mostrando para ele. É impossível alguém não ter. Então é tudo ali para dar ibope, porque há um mecanismo, alguma coisa para atrair as pessoas. E as pessoas saem lá, vão para casa e continuam a mesma coisa. Então esse encontro com a graça de Deus muda a nossa vida. Porque o versículo fala, volta aí sobre coração aplainado. Aí bem-aventurado, feliz o homem cuja a força está em quem? Nele. E cujo coração encontra os caminhos aplanados. Deus trabalha no meu coração aplanando, limpando, arrumando. E aí eu sou uma pessoa que bem-aventurado. Mas voltando aqui, amados irmãos, né? O salmista tinha a teologia certa. Ele praticava a teologia da graça de Deus. Se a teologia não for pela graça, ela está errada. Por que eu falo? Trabalho até dentro das igrejas, em todas as igrejas, a maioria das igrejas, há mérito. Eu mereço. Se eu fiz isso, eu mereço. Aí o pessoal fala, dá X para Deus que Deus vai dar tal negócio. Aí Deus entra no negócio. Eu estou negociando com Deus, eu vou dar isso, Senhor, mas o Senhor tem que dar aquilo para mim. Entendeu? Isso é mérito. Então, se eu não fizer, então Deus não vai me dar. E se eu não fizer também, eu acho que Deus vai me punir. Então, a pessoa vive nesse sentido assim de mérito. Eu tenho que fazer alguma coisa para ser aceito por Deus. Deus me aceitou como eu sou. E aí Ele vai mudando o meu coração, tornando o meu coração aplainado. Né? Então, se a teologia não for pela graça, está errado. Porque qualquer coisa que eu possuo, porque qualquer coisa que eu recebo, a bênção que cai sobre mim, o dom que eu exercito,
a visão que eu tenho da vida, a segurança que eu possuo, a certeza e a esperança existe dentro de mim, vem da graça de Deus. O que é graça? O apóstolo Paulo fala, olha, pessoal, eu sou o que eu sou é pela graça de Deus. Já viu o currículo do apóstolo Paulo? Ninguém tem. Mas ele fala, não é por aquilo, pelo meu currículo, mas é pela graça de Deus. E a gente vive completamente diferente quando nós vivemos pela graça de Deus. E o que é? Ele fala, ele é sol, ele é escudo, ele é maravilhoso. Isso é graça de Deus na minha vida. O que é graça? É favor imerecido. Eu mereço uma outra coisa, mas Deus me dá graça e me abençoa. Aqui se diz que Deus é tão maravilhoso, a graça, que diz que é graça sobre graça, que nessa sua graça, que Ele dá graça, Ele se doa. É como não bastasse, é graça gloriosa, maravilhosa, graça sobre graça, Efésios 1:6. E nós também vemos lá no versículo desse Salmo 84, 1, 2, 3, 9, 12, afirma que Deus é amável, afirma que Deus, Ele é desejável, Ele é provedor de alegrias, Ele é ninho para a alma, digno de louvor, fonte de força, libertador, protetor, fiel, alguém que entende, alguém que vê Deus nessa perspectiva da graça, é abençoado. Me toca muito meu coração quando ele fala que ele é ninho. O pardal encontrou casa, um ninho para... Eu encontrei os teus altares. O que você pensa em casa, um lar? Proteção. Você entra na sua casa, você fecha suas portas, não é? Você tem um lugar para você lá, ser amado, né? Se alegrar, né? Então diz que ele é ninho para a minha alma, ele é refúgio. Que maravilhoso. Precisamos entender um pouco dessa graça de Deus. Irmão, o seu relacionamento está em qual perspectiva? Graça ou mérito? Se for da graça, então Deus é paz, Deus é ninho, Deus é protetor, Deus é alegria. A presença de Deus é mais amável. A presença de Deus é mais doce, é mais desejável. A presença de Deus é abençoadora. Isso é compreensão da graça de Deus. Muito obrigado, Senhor. Só de estarmos aqui é graça de Deus. É bênção do Senhor. A vida, o ar, né? Amados, encerrando, só vamos ter satisfação genuína, alegria verdadeira, se tivermos motivações e uma teologia bíblica. Não vamos desfocar. Muitas vezes uma coisa boa pode se não tornar boa. Entendeu? Eu mereço, hoje está eu mereço ser feliz, eu mereço aquilo. Então muitos casamentos têm separado e divórcio por quê? Alguém merece ser feliz. E é um engano. É engano. Porque a fonte da alegria é Deus. Eu mereço, né? Mérito. Você merece o quê? O apóstolo Paulo fala, eu sou o pior dos pecadores, né? Amado, nosso coração não é bom, não. Só Deus para aplainar ele, porque a gente guarda muito ressentimento. Muita coisa do nosso passado tem que ser trabalhado. Muitas coisas que nós não esquecemos aí do passado, que puxa a gente para baixo. Deixa o Senhor aplainar. É na presença dele. É a motivação certa e uma teologia bíblica. Isso nós teremos uma alegria e seremos abençoados profundamente por Deus. Que Deus nos continue nos agraciando em nome de Jesus. Amém. Pastor Luiz. Esse caderno hoje, né? É escrito em qualquer lugar, mas a gente não consegue mais fazer as coisas, tem que
Amém. Minha fotografia. Amém. Porque ele sempre está com No rap. laptop. Tem hora que o rap não vai nem acabar com a tussa. Mas, realmente, Jesus, aquele jovem rico falou assim, bom mestre, né? Para Jesus. Ele falou assim, por que você está me chamando de bom? Bom só tem um, que é Deus. Jesus é Deus, era bom, né? Mas não ficava, aquela motivação daquele jovem era outra, né? Então Jesus viu a motivação daquele jovem, que não era não estava considerando Jesus como bom mestre, não, era de boca para fora. Por que você me chama de bom? Bom mestre, só tem um que é bom, que é Jesus. E aquele Jesus habitando em nossos corações, nós podemos fazer coisas boas através de Deus que é bom, que habita em mim. Então, nós somos pecadores, como o pastor Gladys falou. Nós somos pecadores. E Paulo, o maior dos pecadores, ele falou, e aqui ele disse, a minha graça te basta. Não importa a circunstância, não importa. A graça de Deus é suficiente. A gente fica satisfeito. E eu vejo assim, esses dias eu estou começando a curtir a minha mãe de uma forma mais especial, né? Tipo assim, eu peço para ela fazer oração por mim, né? E ela fez oração por 2 vezes eu pedi, né? É tão bom. Ela, 104 anos, fazendo orações pelo próximo, pelas pessoas, por mim. E lúcida, só por um milagre de Deus. Então, quando Deus habita, ele fala, ela sempre fala, confiando em Deus, vai dar tudo certo. É o texto de hoje, né? Que a gente confiando no Senhor. Ele que faz coisas maravilhosas, não pelos nossos. Nós não merecemos nada, mas Deus dá tudo através de Jesus Cristo. Vamos cantar. Vamos agradecer a Deus através da música. Agradecemos, ó Pai, pela comunhão que nós temos em Cristo. Obrigado por cada um que está aqui também. Aqueles que não puderam vir, abençoa onde eles se encontram, Pai. Que o Teu nome seja engrandecido através da presença de Jesus em cada coração, Pai. Que nós possamos aprender, que nós possamos buscar-Te de todo o coração, sabendo que o Senhor, que é o doador de todas as bênçãos, fonte de todas as bênçãos, ó Pai, e queremos, ó Pai, nos sujeitar
entregar totalmente a Ti e agradecer por tudo, a gente sem merecer nada. O Senhor nos dá todas as bênçãos celestiais através de Jesus Cristo, nos perdoando, nos acolhendo e nos fazendo transportar com a sua presença e com a sua paz e alegria. Nós agradecemos por essa mensagem, por cada um que está presente aqui, aqueles que estão ouvindo no vídeo, que o Senhor possa estar abençoando cada um. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, cantar a última música e recebemos a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Amém.